Gratos a Deus por cada um que chegou até aqui, gratos a Deus pela presença de cada amigo e irmão aqui nessa noite. Nós vamos para a palavra de Deus e eu quero te convidar a me acompanhar agora na reflexão que faremos na palavra do nosso Deus. Eu quero hoje falar sobre como ter uma vida tranquila. Ter uma vida tranquila. Sabe, viver tranquilo é o desejo, é o que cada um realmente deseja, cada um almeja. Essa semana eu estava vendo uma matéria e a pessoa que estava ali sendo entrevistada tinha passado por uma tragédia e a pessoa estava dizendo: tudo que eu queria era viver tranquilo, mas eu não consigo viver tranquilo. Tudo que eu queria era ter uma vida tranquila. Eu fiquei pensando naquilo. Para ter uma vida tranquila, o que é necessário? Como viver tranquilo? Esse mundo tão agitado, esse mundo tão perturbado que nós vivemos, esse mundo com tantas coisas acontecendo todo dia, toda hora. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós temos um adversário nesse mundo que fica gerando circunstâncias através do pecado para perturbar, para tirar a paz, tirar o sossego. E o maior desejo de todos é ter uma vida tranquila, não é? O maior desejo é viver tranquilo. Tem gente que acha que você vai ter uma vida tranquila se você tiver uma casinha lá no sítio, um lago ali para você pescar, uma rede pendurada, ponta gorda no banco, você vai viver tranquilo, né? Outros acham que vida tranquila é você ter muito dinheiro, você ter isso, ter aquilo. E como que eu faço para viver tranquilo? A Bíblia tem alguma informação muito importante. Como eu vou viver? E eu posso já te fazer uma afirmativa iniciando aqui. Quem confia em Deus, vive tranquilo. Quem confia em Deus, vive tranquilo. Mas ao falar de confiar em Deus, eu não estou falando confiar em Deus como muitos dizem por aí, não é? Muita gente diz: mas eu confio em Deus, eu confio demais, não é? Confio muito em Deus. Mas confiar em Deus deve nos levar a uma prática de descansar nele, de realmente demonstrar que confiamos. Eu quero ler inicialmente então apenas um versículo de Isaías capítulo 30 e o versículo 15. Isaías 30 e o versículo 15, o profeta diz assim, o Isaac vai projetar aí, o profeta diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Porque assim diz o Senhor: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. A nossa tranquilidade, a nossa confiança, ela vem de crer, confiar e descansar no Senhor. No momento em que você toma uma decisão, e a Bíblia traz traz uma palavra muito importante aqui, a palavra converter. Conversão fala de uma mudança, de uma decisão. A palavra diz: olha, em você converter, você sossegar, aí você tem a salvação. E na tranquilidade e na confiança em Deus, você vai ter força. O problema é que as pessoas hoje, muitas pessoas, dizem crer em Deus, dizem confiar em Deus, mas não passam pelo caminho que a Bíblia nos diz, da salvação, da conversão. Muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas nunca tiveram um dia de uma conversão. E há uma necessidade de uma conversão. O que é uma conversão? Se você trouxer essa palavra no pé da letra, não é converter. Estou indo aqui, eu faço uma conversão e eu então começo a ir nesse sentido. A palavra conversão é isso: é eu mudar de rota, é eu mudar de caminho, é eu mudar de vida. E converter em que? Converter no que a Bíblia diz, converter ao Senhor, tomar uma decisão de mudança de vida, confiar única e exclusivamente no nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
Quando eu tomo essa decisão, quando eu me converto ao Senhor, eu reconheço que sou um pecador, preciso dele, eu vou então mudar de rota, eu vou converter a minha vida. E quem vai fazer isso não é o meu poder, a minha força, a minha capacidade, é o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Mas quando eu tomo essa decisão, a gente recebe algo maravilhoso. Nós somos salvos. Nós recebemos a salvação. Salvos de algo maravilhoso. Nós somos salvos da morte eterna. O ato da conversão em uma vida, ele traz tranquilidade, porque ele tira o homem da condenação, da morte eterna, e traz para ele a vida eterna. Nós somos salvos. A Bíblia nos diz, e nós lemos agora há pouco aqui na ceia, em Romanos 3 e 23, Isaac vai projetar aí. Romanos 3 e 23 nos diz: porque todos o quê? Pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 5 e 1, Isaac. Olha o que diz, 5 e 12. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5 e versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Então, o que eu entendo a partir daqui? Todos têm o quê? Pecado. Todos têm pecado. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos têm pecado. Pelo pecado entrou a morte, e todos os homens estão então separados, condenados à morte. Quando eu me converto ao Senhor, eu sou salvo da morte. Dessa morte. Que morte é essa? A morte física, espiritual, eterna. São 3 mortes que a gente olha na Bíblia. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Isso, um rompimento, uma separação do homem com Deus, causou tudo isso. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. Mas o pecado trouxe a morte. E a morte, como eu disse, é a morte física. Morte física é um fato, não é? A gente fala, e vinha até comentando no carro agora, quando vinha para o culto, com o irmão Manuel, a gente estava falando como que a vida é breve, como a morte ela chega fácil, não é? Isso é fato. Todas as pessoas, desde os tempos imemoriais, não se consegue pensar, desde sempre as pessoas seguem uma linha, nascem, crescem, e o que acontece depois? Morrem. Isso é um fato, não é? E agora, se isso acontece sempre, se todo mundo sabe que a morte é um fato, a gente devia estar acostumado com a morte, não é? Se a gente sabe que isso vai acontecer, a gente devia ser acostumado com isso. Mas a gente não acostuma. Não adianta. Ninguém acostuma com a morte. Por mais que a gente sabe que ela é fato, ainda hoje ela continua sendo motivo de tristeza, motivo de dor. Ela nos abate, ela causa profundo pesar. Por que isso? Porque o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para morrer. Deus não criou o homem para a morte. A morte é uma invasora no nosso sistema. Sabia disso? Nós não fomos criados para isso. A morte entrou aqui, ela entrou em consequência do quê? Nós lemos ali, consequência do pecado. E é por isso que nós não aceitamos. O ser humano, ele foi criado para a vida abundante, para a vida eterna. Lá no Jardim do Éden, Deus criou um lindo jardim, colocou Adão e Eva ali, naquela vida perfeita, uma vida em harmonia, uma vida para a vida eterna. Mas assim que o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe a morte. Deus falou para Adão e Eva: não coma desse fruto, porque no dia em que dele comer, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Eles comeram do fruto. Deus, pela bondade e misericórdia, permite que o homem viva durante alguns anos, que o homem gere filhos, que o homem viva a sua vida, mas no final tem a sentença da morte. A morte física, consequência do pecado.
Quando a gente olha a outra morte, a morte espiritual, a Bíblia nos diz em Efésios 2, versículo 1, Isaac vai projetar aí, Paulo começa o relato aqui, Efésios 2 e 1, ele vai dizendo assim: Ele vos vivificou, ou numa outra versão diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Aí você fala, como que Deus pode dar vida para quem já está vivo? Eu já estou vivo. Que vida é essa que Jesus está falando aqui? Vida espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O homem, ele está morto espiritualmente. O pecado provoca uma separação de Deus. Romanos 3 e 23. O salário do pecado porque todos pecaram e estão destituídos, separados da presença de Deus. O pecado gera morte, separação de Deus. Lá em Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós estamos separados de Deus. O homem está separado de Deus, morto nos seus pecados. E nada que nós possamos fazer vai nos colocar diante de Deus. Não são as nossas boas obras, não é a nossa religiosidade, não é o nosso dinheiro, não é você ajudar os pobres, não é você ser um cidadão de bem. Nada disso pode nos colocar de volta na presença de Deus, porque nós estamos separados por causa dos nossos pecados. E aí, quando nós pensamos na morte física e na morte espiritual, existe uma outra morte que é um problema sério para a humanidade, que é a morte eterna. É um dos ensinamentos bíblicos mais combatidos hoje nos nossos dias. Lembra bem que eu estou falando de uma vida tranquila. Como eu posso viver tranquilo? Em converter-nos ao Senhor. Quando eu me converto ao Senhor, eu sou livre da morte. E aí existe uma morte eterna que as pessoas não gostam de falar e não gostam de pensar, mas é um fato. As pessoas ignoram essa ideia, essa realidade, essa mentalidade pós-moderna que nós vivemos. Não gosta de pensar num assunto que é sério e é real, o assunto do castigo eterno, da morte eterna, da realidade do inferno. A morte eterna, a separação eterna de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. Entenda uma coisa: a pessoa que nasce em pecado, vive em pecado, morre em pecado, ela vai para a condenação eterna, ela vai receber o salário do pecado, que é a morte eterna, é a condenação no inferno, para todo sempre, no lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Mas isso é um fato bíblico, e as pessoas não gostam de pensar nisso, mas é uma realidade. Existe uma vida além túmulo, existe um tempo além túmulo, e na eternidade, ou nós vamos estar na vida eterna com Deus nos céus, ou no lugar de sofrimento no inferno para todo sempre. Isso é o que a Bíblia diz. Nós não podemos negar esse fato. Mas muitas vezes o que o nosso mundo hoje quer falar de Deus e trazer à memória é apenas as bênçãos de Deus, apenas as coisas boas, aquela paz, alegria, as bênçãos, não é? É olhar o Salmo 23, é olhar o Salmo 91, é ter uma vida religiosa e falar, eu tenho a minha religião, vou para a igreja, está ótimo. Mas entenda, existe algo muito mais sério que isso. E eu preciso de uma decisão, de uma conversão, de entender que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Sabe, é uma realidade. A Bíblia fala muito disso. Só para você entender, sabe quem mais falou do inferno aqui no Novo Testamento nós temos? O Senhor Jesus. Pra você ter uma ideia, Jesus falou mais do inferno do que do céu, para alertar, para despertar, para falar para as pessoas: olha, acorda para a realidade, prepara, porque existe, é real, é o salário do pecado. Tome uma decisão. O Senhor Jesus falou tantas vezes, mas sabe, lembra do texto inicial: a sua tranquilidade está em você se converter.
A sua paz, a sua tranquilidade está na sua conversão, não para uma religião, não para um costume, não para viver uma vida religiosa, mas está em você se converter, está em você se converter ao Senhor. Deus nos dá a salvação. Não tem nada melhor do que um homem olhar e ouvir falar de morte, ouvir falar de inferno, não ter medo, não ter preocupação com isso. Não tem nada melhor do que você não temer essas coisas, saber que quando chegar ao final dessa jornada aqui, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que cria ainda que morra, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Viverá. Saber que quando terminar aqui, você vai abrir os olhos na presença de Deus para todo sempre no céu. Não tem nada melhor do que você não ter medo, você viver tranquilo. Aconteça o que acontecer, eu sei que Deus está comigo, e quando chegar no final da minha jornada, eu vou estar com o Senhor para todo sempre nos céus. Quer coisa melhor do que ter isso? Porque, meu querido, um dia o seu dinheiro pode acabar, a sua saúde pode acabar, a sua beleza, se é que você tem, vai acabar também. Sabe, um dia tudo isso acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então termina a jornada aqui e você continua vivo para todo sempre. Essa é a maior tranquilidade do homem. Essa é a maior tranquilidade. É você não viver assombrado, com medo, preocupado. Você não viver assustado. Ah, porque a violência? Ah, porque o crime? Ah, porque a economia? Ah, porque isso, porque aquilo? Você está em paz, porque eu sei nas mãos de quem está a minha vida. E Deus nos oferece essa salvação. E essa salvação que Deus nos dá, ela é um presente para nós. Ela não é comprada por dinheiro, ela não é comprada por esforço. Efésios 2:8, Isaac vai colocar aí, olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de... Pode seguir o próximo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação que Deus nos dá, ela é de graça. É pela graça que você é salvo. Você não tem que pagar para ser salvo. Você não precisa fazer nada de esforço para ser salvo. Eu estava meditando isso aqui hoje, pensando, a gente fala de inferno, de morte, e fala de vida e céu, e alguém pode pensar, mas isso é muito difícil alcançar isso. Quem que alcança um negócio desse? Parece profundo demais. A Bíblia diz, é de graça, você não tem que pagar nada. Você não precisa pagar. Por que não tem que pagar? Porque o preço já foi pago. Pago por quem? Por Jesus. Quando Ele derramava o sangue lá na cruz do Calvário, Ele pensava em você, Ele pensava em mim. E lá Ele pagava o preço para que eu e você pudéssemos viver tranquilo, em paz, sermos salvos da morte eterna, do inferno, para todo o sempre. Isso está oferecido de forma graciosa. Você não tem que merecer a salvação. Você não precisa fazer por merecer. As pessoas dizem, mas eu não mereço. Eu sou uma pessoa que fiz isso, fiz aquilo. Eu não consigo. As pessoas dizem, eu não dou conta. Alguém já disse uma vez para mim, Paulo, eu não dou conta de ser crente, porque eu faço isso, faço aquilo. Eu gosto disso, gosto daquilo. Eu não dou conta, não é para mim isso. Você não dá conta sozinho. Você não consegue sozinho. Mas o Senhor Deus, Ele faz isso em nós. Ele simplesmente pergunta se você quer. Ele quer saber se você quer. Você quer? Você quer a salvação? Você quer a vida eterna? Se você quiser, se você se decidir e confiar e tranquilizar o seu coração, você vai ser salvo, não por seu merecimento, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. A gente não precisa olhar para nós temos que olhar para Cristo. Não é a sua força, não é a sua capacidade. Tudo que eu preciso é aceitar pela fé esse presente que Deus nos dá.
E quando eu recebo Cristo como Salvador, eu sou liberto do domínio do pecado. Eu sou resgatado das trevas, salvo dessas maldições, protegido da destruição. Eu agora estou apto a viver uma vida equilibrada, uma vida transformada, mudada nas minhas emoções, mudada em todas as áreas e pronto para desfrutar das promessas e das bênçãos de Deus. Eu escolho Deus. Quando eu tomo essa decisão, eu passo a desfrutar das promessas, das bênçãos de Deus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aberto para você, aberto para quem quiser. O texto que nós lemos diz: sossegar. É na tranquilidade e na confiança que está a nossa força. É sossegar o coração. É quando chegar as tentações, é quando chegar a opressão, é quando chegar a conquista, eu vou poder lembrar e dizer: eu já sei quem eu tenho confiado, eu sei quem eu tenho crido. É quando o inimigo querer mexer com você, querer tirar a sua paz, a sua perturbação, você dizer: eu já confio no Senhor. Eu já tenho Ele como meu Salvador. Eu já me converti a Ele. Ele não tem mais domínio na minha vida. Ele não tem mais poder na minha vida. E viver tranquilo é saber que o meu amanhã está garantido por Deus. Você já tem Cristo como seu Salvador? Já recebeu Ele? Converteu? Já tem a sua conversão? Você pode desfrutar dos cuidados do Senhor e não viver preocupado. Mateus 6:34 nos diz assim, o Senhor Jesus falando: olha, se você está me seguindo, se você confia em mim, você não precisa viver inquieto com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Confia no Senhor, não viva preocupado com amanhã não. É muitas pessoas preocupadas com amanhã. O que vai ser, o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque e se, e as pessoas se enchem de ansiedade, de preocupação, de medo, de doença, de tanta coisa, preocupado, inquieto, angustiado. Em converter-te, sossegar e tranquilizar o seu coração. Aí está o caminho. Você confia no Senhor, não precisa viver preocupado com o seu amanhã não. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele continua cuidando de você todos os dias até o fim. Essa é a promessa da palavra. É você sossegar, é você tranquilizar. E eu preciso ir caminhando para terminar. Mas sabe, nós temos um inimigo que todo dia, o tempo todo, ele vem querer roubar a nossa paz. Ele vem querer colocar inquietação na nossa vida. Eu estava lendo, não é? A palavra de Deus nos fala muito. E o Senhor Jesus fala: não se inquieta, não se perturba, não perca o seu sossego. Perturbar, abalar, transtornar, confundir, tudo isso é sinônimo dessa palavra. Atrapalhar, intimidar. Eu estava lendo isso aqui, Jesus falando: não caia nessa não. Sabe por quê? Porque quem elabora tudo isso é o nosso inimigo. Ele quer te desestabilizar emocionalmente. Ele quer trazer insegurança, medo, ansiedade, preocupação, tirar a sua paz. Mas o que eu preciso fazer? Descansar no Senhor, confiar no Senhor, entregar e confiar e saber que Deus está cuidando. Descanse na fé. Saiba que esse é o caminho para você viver uma vida tranquila. Confiar no Senhor. Viva o hoje e amanhã o Senhor vai prover. Eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje à noite, de se converter ao Senhor. Tomar uma decisão na sua vida, mudar de vida. Mudar não tem que mudar.
tiver de deixar e dizer: a partir de hoje eu estou caminhando com o Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser outra. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só sei que eu estou tomando uma decisão na minha vida hoje. Eu não sei o que está por vir, mas eu só sei que hoje é o dia da minha conversão. Você nunca teve isso na sua vida? Aproveita hoje e faça isso. Aproveita agora. Você não está aqui por acaso. Essa palavra não veio por acaso. Essa palavra veio para o seu coração, e Deus dizendo para você: você só vai encontrar tranquilidade quando você se converter ao Senhor. Você só vai encontrar tranquilidade quando você tomar a sua decisão, converter, andar nos caminhos do Senhor. Talvez você já se converteu um dia. Talvez seu coração está todo inquieto aqui hoje à noite. A parte final do versículo está em você se tranquilizar e em você descansar. Não viva preocupado. Não viva ansioso. Talvez você está vivendo intranquilo, agitado, preocupado, talvez perdendo sono, não é? Tanta coisa acontecendo. Hoje à noite, repreenda tudo isso, confie e descansa no Senhor. É algo que você precisa fazer. Quero convidar você a ficar de pé, para a gente orar. O Senhor Jesus falava em Mateus 6, 31 e 32, Ele diz: por que vocês estão inquietos? Por que vocês estão preocupados? O vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que você necessita. Jesus sabe do que você necessita. Jesus sabe das aflições, das opressões, dos sofrimentos. Ele conhece todas as coisas. Mas a minha tranquilidade está em não me concentrar nisso, mas concentrar no Senhor, confiar no Senhor. E Deus ama tanto você, que Ele sabe o que está passando no seu coração, e Ele te trouxe aqui hoje à noite para você ouvir essa mensagem, para dizer para você que a sua tranquilidade está muito perto de você. Basta que você tome uma decisão na sua vida, basta que você creia, basta que você se converta, basta que você diga: Senhor, eu quero. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho pecado, Senhor, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Senhor, eu tenho feito coisas que não devia fazer, me perdoa. Se converta, comece uma nova vida hoje ao lado de Cristo Jesus. Independente do que você esteja passando em qualquer área, lembra do cuidado de Deus, e o socorro vem na hora certa, do jeito dele e para a glória dele. A salvação é algo que Deus nos faz na nossa vida, e foi alcançada lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Fala com Deus, aproveite esse momento, conversa com Ele aí onde você está. Ele ouve o silêncio do seu coração. Fala: Deus, eu quero ter uma vida tranquila. Eu quero encontrar essa tranquilidade. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de, juntos aqui como igreja, poder meditar na Tua Palavra e encontrar, ó Deus, a forma, o caminho de vivermos uma vida verdadeiramente tranquila. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor pessoas que chegaram aqui nessa noite e que precisam encontrar tranquilidade para os seus corações, precisam encontrar paz, precisam encontrar um caminho para a vida. Pessoas talvez nos ouvem e estão desnorteadas, levando uma vida talvez agitada. Que hoje seja uma noite de conversão, seja uma noite de o Senhor trazer sossego para os corações aqui. Pessoas que nos ouvem possam estar tomando essa decisão nas suas vidas. Pessoas que estão aqui conosco possam hoje decidir confiar completamente no Senhor.
Traga sossego para os corações aflitos. Traga, ó Pai, tranquilidade para aqueles corações cheios de inquietação. Trabalhe naquelas vidas que precisam de entendimento, que precisam de arrependimento. Aqueles talvez estão distantes do Senhor por decisões erradas na vida, que hoje seja uma noite de volta para a Tua presença, ser uma noite de quebrantamento. Quebre os corações endurecidos, quebre os corações orgulhosos, que o Senhor possa restaurar, transformar, e tudo para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos, deixando essa palavra que foi lançada nas Tuas mãos, para que o Senhor opere onde nós não podemos fazer, que o Senhor possa ir no mais profundo de cada coração aqui hoje à noite. Nós oramos e deixamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, eu quero só mais um minuto da sua atenção. E se você entendeu que essa palavra foi para você, não vai embora não. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar pela sua vida, porque o nosso desejo é que você tenha verdadeiramente descanso no seu coração.